Olá, queridos, tudo bem? Prazer estar aqui e reencontrá-lo depois das nossas aulas, né, teóricas aqui de Direito Constitucional na sua preparação para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza também que todo esse nosso encontro servirá para qualquer outra prova que você fizer. Pena que essa acho que é a última, né? Porque você será promotora aqui no Rio. Bom, qual o nosso objetivo aqui? A gente tem que pensar assim, sempre. Nosso objetivo é uma aula de questões objetivas. Por isso que eu estou aqui hoje. Bom, no momento, a tática, as aulas serviriam para a prova objetiva? Claro, né, gente? Com certeza. Mas no momento que eu estou gravando essa aula, é certo, a nossa primeira fase será objetiva. E aí, queridos, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, não se desesperem. Segundo, treino. Muito treino. Muito, muito. Não importa. Banca X, Y, Z, não importa. Treino, questões objetivas, né? Isso não é só para objetivo, serve para assim, para uma, assim, fosse sentença, se fosse uma prova oral, uma questão discursiva, se fosse peças, não importa. Sempre é bom treinar, né? A gente tem que simular algumas questões antes. Então, o que eu fiz? Eu peguei 10 questões, tá? Apenas duas não foram feitas por mim. Duas são de provas que já caíram, uma do Ministério Público e outra não do Ministério Público. Quando chegar no momento exato, eu vou te contar. E todas as outras 8 são questões inéditas. São questões, meus amigos, que vão levar você, seja uma reflexão doutrinária, seja uma reflexão jurisprudencial, que una o conhecimento da jurisprudência, não é? Atual, do STF, e também o conhecimento da matéria. Tudo bem? Então nós vamos combinar o seguinte. Você deve ter aí com arquivo, sem o gabarito, não é? E o curso deve ter disponibilizado também o com gabarito. Mas pegue o seu material sem o gabarito. Se você não está com ele, pausa agora o vídeo, vai lá, pegue, imprima ou me deixa aqui minimizada num canto e ele aberto do outro. E vamos tentar, né, corrigir essas questões. Tente fazê-las todas primeiro, você vai gabaritar. E mesmo que você gabarite, venha assistir a aula para nós debatermos essas questões. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver e cada questão que eu preparei aqui e a gente vai comentando, tá bom? Olha, peguei aqui a primeira questão e ela fala assim pra gente. Conforme as normas constitucionais e a jurisprudência do STF sobre a organização do Estado, em especial a competência legislativa, é possível afirmar que. Então, o comando, ele está muito claro, ele está situando você num tema de direito constitucional, no tema amplo, que é a organização do Estado, que é a federação. E dentro de federação, muitas coisas podem ser questionadas, né? Como intervenção federal, como o comportamento dos entes, né? A atitude dos entes numa manutenção da autonomia. Numa questão, olha, uma dobradinha constitucional, tributário, quando nós falamos sobre questões relacionadas ao ICMS interestadual, por exemplo, né? Entre as operações interestaduais e que são geradores de ICMS. Então, organização do Estado, ele poderia falar sobre várias coisas. Só que ele já te direciona para o que ele quer. Ele quer que você entenda sobre competência legislativa, ou melhor, sobre a separação da competência, que é baseada na predominância do interesse, mas aqui no caso é a legislativa e não administrativa. Quando ele faz essa pergunta, embora o comando seja seco, as alternativas não são. Então, nós temos que nos acostumar com duas possibilidades em constitucional. Com as alternativas serem longas ou com o comando também ser uma historinha, né? Ser um caso concreto e a partir dele ele fazer os questionamentos. Então, tem um pouquinho de tudo aqui. Então, mas aqui é um comando objetivo, é competência legislativa. E quando cai, meus amigos,
geralmente ele quer que você, se você está atento ao que o STF havia decidido, se determinada norma é ou não, por exemplo, de uma competência estadual, se invadiu ou não a competência da União para legislar sobre aquele determinado tema. No último ano, principalmente em razão da Covid-19, nós tivemos vários desses questionamentos. Se os entes podem legislar sobre saúde, e em que passe, né, de que forma eles poderão legislar sobre saúde. Sim, eles podem. A competência legislativa concorrente, a União fazendo um plano nacional de vacinação e os estados fazendo as suas normas suplementares. Se os estados podem, por exemplo, elaborar normas restringindo algumas atividades, até mesmo as atividades religiosas, né, como o STF disse que sim. Se os estados podem elaborar normas, por exemplo, que regulamentem contratos, seja um contrato de compra e venda, seja um contrato de mensalidade escolar. Bom, o contrato de compra e venda fica muito latente para a gente, que é direito civil. Artigo 22 da Constituição, só a União pode legislar sobre o tema. Contrato de mensalidade escolar, você fala, isso não seria consumidor? Mas a ideia não, a ideia também é contratual, né? Também são normas que regem um contrato e, portanto, por mais que a ideia seja maravilhosa, também é de competência privativa da União e ela não delegou essa competência. Então, essa primeira questão, ela tenta trazer esse mix pra gente, né, dessas jurisprudências do STF. E olha aí, lá na letra A, ele pergunta, né, ele fala, é constitucional uma autorização concedida pela Constituição Estadual que prevê a possibilidade dos Estados-membros intervir nos municípios, nas hipóteses de se verificar, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado. Gente, essa não é a resposta, está errado. Por quê? Ele está dizendo aqui que é constitucional, na verdade é inconstitucional, que a Constituição estadual crie uma hipótese de intervenção que não esteja prevista na Constituição. Intervenção é um tema dentro de organização do Estado. E aqui ele está combinado com a capacidade de legislar, né? Com a competência legislativa. O artigo 35 da Constituição traz todos os pressupostos materiais taxativos para a intervenção dos estados nos municípios, né? Ou na União nos municípios dos territórios. Assim como o artigo 34 traz todas as possibilidades taxativas. É fechado, o rol é fechado para a União intervir nos estados. E no artigo 35 nós não encontramos essa impontualidade do pagamento de empréstimo garantido pelo Estado. Então, com certeza, a letra A é errada, é inconstitucional. Tá? Lá na letra B, ele fala que é materialmente inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe, meus amigos, sobre a criação, né, de um exercício aqui de atividade de tutoria, né, de possibilidade de ensino à distância. Bom, ensino à distância, isso é de interesse da administração pública, né, atuando, inclusive, com a sua Secretaria de Educação. Então, há uma inconstitucionalidade, sim, mas não no tema, mas na forma. A inconstitucionalidade é formal, há um vício de iniciativa, o que nós também chamamos de vício subjetivo no processo legislativo. Então, por isso que a letra B está errada. Agora, olha a letra C de cupcake, ou olha a letra C de meu coração bate por ti. Olha só, são constitucionais as normas estaduais editadas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a proibição de suspensão de fornecimento de serviços de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de pagamento de débitos e a exigibilidade de multa e juros, né? Então, são constitucionais as normas estaduais que proíbem a suspensão do fornecimento de energia elétrica neste período, inclusive a sua cobrança. Veja que essa foi uma decisão muito específica, né? Porque para um momento, melhor dizendo, específico. Neste caso, diante dessa situação pandêmica, essas leis são consideradas constitucionais.
não podemos esquecer que em outras situações, como eu digo, nas situações de temperatura e pressão, né, normais, sim, é possível haver uma lei estadual permitindo a interrupção dos serviços, tá bom? Mas não é o caso aqui. A letra D está equivocada, porque é inconstitucional, né? Uma lei estadual que proíbe as empresas de concessionárias ou permissionárias façam o corte em determinados dias, tá? O STF declarou essa inconstitucionalidade em 2020 e a letra E é inconstitucional, uma lei municipal que estabeleça aí limitações a sistemas de telecomunicações, porque sabemos também é de atuação da União. Tá bom? Segunda questão que eu coloquei aqui pra gente é uma questão maravilhosa. Ela fala sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, meus amigos, o examinador, ele não está vivendo numa caverna e não está sabendo o que está, né, acontecendo em termos de questionamentos jurídicos sérios. Veja que a questão, como todas as outras aqui, elas se respondem pelo direito constitucional. Né? A ideia aqui não é brigar com a jurisprudência, mas entender a jurisprudência. E recentemente, em 2021, o STF ele reafirmou a jurisprudência dele sobre CPI, em especial sobre os requisitos para a instauração de uma CPI. Então, Comissão Parlamentar de Inquérito, o tema é esse, não tem jeito, bicho. Artigo 58, parágrafo 3º, a lei própria da CPI, salvo engano, é 1579 de 52, tá aqui no nosso material, vou relembrar. A lei própria da CPI e jurisprudência sobre o tema. Esse é o tema CPI, ele precisa te acompanhar num rascunhozinho nos seus estudos. Então, tá aqui agora, vamos corrigir essa questão? Vamos relembrar? Olha aí. Bom, vamos ver o que ele coloca pra gente, né? Primeiro, ele quer que a gente marque a alternativa correta com relação à doutrina e jurisprudência sobre CPI. Ok, vamos lá. A comissão tem o objetivo de apurar o fato até que se obtenha respostas que entender suficientes e cabíveis ao caso, sem que haja um prazo definido para tanto. Não, está equivocada. Por quê? Porque é comissão parlamentar de inquérito. Ela é uma comissão temporária. O artigo 58 da Constituição, ele traz para a gente todas as comissões possíveis. As comissões, ou elas são permanentes ou elas são temporárias. São poucas as comissões permanentes, ou seja, comissões que perduram por mais de uma legislatura, por mais de 4 anos. A comissão parlamentar de inquérito, em regra, ela tem que perdurar por uma sessão legislativa, ou seja, ela tem que começar e terminar no mesmo ano. Ela pode seguir para uma outra sessão legislativa, caso assim, né, o colegiado explique a necessidade de continuidade daquela CPI, mas ela jamais ultrapassa uma legislatura, não é verdade? Então, nós sabemos disso. Então, a comissão, ela é temporária. E ela ainda é uma comissão específica. Ela serve para investigar, de fato, fatos certos, determinados. Olha a letra B de brigadeiro. Nesse estudozinho, cairia bem, né? Olha a letra B. A CPI possui poderes de quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Gente, correta. Essa questão, ela tá aqui, eu não tirei de nenhum local, mas ela é muito parecida. Ela é inspirada numa questão que caiu no Ministério Público de São Paulo, que também tem sua banquinha própria. Tem uma organizadora, mas também é a banca que faz as questões. E o Ministério Público de São Paulo, ele fez essa cobrança crua. A CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Está certa a B de brigadeiro. Porque muito aluno, não é você, né? Algum aluno desavisado, fica assim, sigilo bancário. Gente, primeiro, aqui nós estamos sempre falando de dados, ou seja, de informações que eu obtenho em documentos. Então, o sigilo bancário, sim. O sigilo fiscal, sim. E o sigilo de dados, sigilo de conversas telefônicas. Joana ligou para Marcos que dia, que horas? O que ela não pode é a interceptação telefônica, né? A conversa entre Joana e Marcos.
Então é letra B, sem dó, né? Certíssima. Só para a gente relembrar aqui, a letra C diz pra gente, não, CPI não pode decretar nem arresto, sequestro ou indisponibilidade de bens, isso é cláusula reservada à jurisdição. Cuidado, ela também não pode decretar busca domiciliar, tudo bem? A jurisprudência do STF, do STF entende que ela poderia sim determinar uma busca que não fosse domiciliar, né? Por exemplo, documentos de uma empresa. Decretar prisões preventivas, não pode, né, meus amigos, apenas em flagrante, nós sabemos disso. Decretar interceptação telefônica, investigar algum ato de conteúdo jurisdicional, ela não pode. A letra D, ela é super interessante porque ela combina com a lei da CPI, né, a 1579 de 52, que foi alterada. Não é tão recente, 2016, mas faz com que esse ponto caia até hoje. A Constituição determina que o relatório dessa CPI, que as investigações, elas sejam entregues ao Ministério Público, a você, sim. A lei, ela determina a entrega ao Ministério Público, à AGU, e ela fala também a outros órgãos públicos. Então, não há problema algum, por exemplo, a comissão, né, o presidente ali da CPI, entregar esse relatório ao Ministério Público e também, por exemplo, à Polícia Federal, o delegado de Polícia Federal. Então, esse foi o sentido de uma decisão que o STF teve em 2017, eu deixei aqui para você, tá bom? E criação da CPI. Meus amigos, a criação é seca. Preenchidos os requisitos constitucionais, ou seja, tendo 1/3 de assinaturas dos parlamentares, que nós chamamos de princípio da minoria parlamentar, a CPI será criada independentemente de qualquer formulação de questão de ordem, independentemente de autorização da casa, né, do presidente daquela casa, tudo bem? Então não há que se falar nesse sentido de uma autorização para a instalação da CPI. Jurisprudência remansosa de 2007, repetida na íntegra agora em 2021. Então, tema que está sempre aí, nós temos que estudar. Maravilha? Ótimo. Bom, se falamos um pouquinho de organização do Estado, falamos um pouquinho de CPI, vamos já falar do Ministério Público? Vamos lá. Eu sei, você tem aulas aqui maravilhosas sobre princípios institucionais do Ministério Público e com certeza o professor falará, ou falou, já do Ministério Público na Constituição. Função essencial, ok. Mas vamos falar aqui também, dica carinhosa, né? Dica de tia, dica de mãe. Nós estamos tão acostumados a pensar num concurso de alto nível, como o Ministério Público, a magistratura, a defensoria, não que os outros não sejam, tá, gente? Não é isso. Mas concursos muito visados, né? Onde realmente há um grau de dificuldade exacerbado, que nós esquecemos de fazer o básico, não é? E um bom feijão com arroz soltinho supera qualquer comida francesa. E o que feijão com arroz é esse? A leitura de algumas normas. Veja, não falei letra da lei da Constituição. Falei norma, porque quando a gente lê norma, nós estamos lendo a interpretação, não é? Do direito objetivo. Então, não é pura e simplesmente a leitura do direito objetivo. É pegar algumas partes da Constituição e introjetar aquela norma, dissecar aquela norma. E isso acontece com o Ministério Público. Os artigos 127, 128, 129, 130 e 130A, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, eles não estão lá a passeio, né? E eles não estão a passeio nas provas do Ministério Público. Então, meus amores, essa questão foi para lembrá-los, sabe? Desce um grau e vamos lembrar de estudar, sim, a norma incerta na Constituição. Então, ele fala, olha, assinale a alternativa aqui sobre o regramento constitucional do Ministério Público. Muitas dessas questões são jurisprudências, ok. Mas quando se cair, a gente já vai resolver a questão sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, não tem jeito. É pegar o 130A e decompô-lo completamente.
Então, vamos começar. A primeira questão traz aqui pra gente o seguinte: é inconstitucional emenda à Constituição Estadual que cuida tanto de normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, quanto de atribuições de órgãos e membros do Parquet Estadual. É a letra A, né? A letra A está certíssima. Gente, vamos entender isso? Olha só. Há uma inconstitucionalidade aqui, e é uma inconstitucionalidade formal, porque o artigo 61, parágrafo 1º, e o artigo 128, parágrafo 5º, foram totalmente maculados. Bom, quando nós falamos em Ministério Público, vem à nossa cabeça função essencial, autonomia financeira, autonomia administrativa, legal e possibilidade de elaboração das suas normas. O Ministério Público, a elaboração da norma geral, né, sobre o Ministério Público, ela compete ao Presidente da República. Ele tem esse poder de iniciar a lei complementar, né, geral, que vai reger o parquê. E o Procurador-Geral de Justiça, no 128, entrega para ele a competência justamente para iniciar as leis estaduais que vão trazer as atribuições dos órgãos e dos membros do parquê estadual. Então, nós costumamos dizer, por exemplo, que na Constituição ela traz algumas iniciativas, muitos vão falar assim para você, iniciativas privativas, mas na verdade está falando de iniciativa exclusiva, porque elas são indelegáveis. Tati, você já falou isso na aula, eu sei, eu tô me repetindo porque é para você gravar, para entrar por bem ou por mal, né? Então vamos lá, artigo 61, parágrafo 1º, traz as competências exclusivas do Presidente da República. Artigo 93, CAPT, né? Uma competência também exclusiva do STF. Artigo 128, parágrafo 5º, traz uma competência também exclusiva do PGJ. Então, essas competências exclusivas, elas precisam, a gente precisa ter essa malícia de pegar. Então, não pode a Constituição Estadual falar assim, olha, eu agora vou regulamentar, eu vou falar sobre a norma geral do Ministério Público, ainda que seja estadual, e eu vou falar sobre atribuições na criação de órgãos dos membros do parquê. Ela usurpou a competência tanto do Presidente da República como o 128. E temos que lembrar que a Constituição Federal, a Constituição Estadual está aqui, né? Também deve essa obediência. Ela pode inovar, mas nem tanto. Então, a letra A, ela é inconstitucional. Ela é um julgado muito recente, tá? É a Constituição do Estado de Rondônia. Eu deixei aqui para você o julgado informativo, ADI 5281. Ela foi julgada, salvo engano, esse ano, 2021. Letra B. É constitucional o dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral. Que legal! A ser paga pelo Poder Judiciário? Não, né, gente? Não pode o Ministério Público depender de um valor a receber do Poder Judiciário. O Ministério Público tem autonomia financeira orçamentária, ele faz o seu orçamento, entrega para o Poder Executivo, o Poder Legislativo vota, e é o Poder Executivo que faz essa entrega, não o Poder Judiciário. Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, lembrando, resolução do CNMP, assim como resolução do CNJ, como retira o fundamento de validade diretamente da Constituição, são passíveis de controle de constitucionalidade. Mas, enfim, a resolução do CNMP, essa resolução aqui existe, que preveja os cursos de pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado, possam ser considerados como tempo de atividade jurídica para fins de concurso público no âmbito do Ministério Público, é inconstitucional. Não, gente, olha a boa notícia. Olha que boa notícia. Pode sim, existe essa resolução do CNMP e os cursos de especialização, mestrado e doutorado, ele serve como tempo de atividade jurídica para o Ministério Público. Tá? Eu quis até deixar a resolução aqui para você, é a 40 de 2009, depois dá uma olhadinha lá, para ser, né, para ser interessante aí para você. Deixa eu ver o que mais que eu botei. Letra C, deixa eu ver se vale a pena a gente comentar. Letra D, comentamos, né? A resposta na letra A de amor, tá? 3 é A de amor.
D. Compete ao Procurador-Geral da República dirimir conflitos, assim, entre atribuições do MPF e Ministério Público Estaduais. Gente, essa atribuição, conflito, né, de atribuições entre membros do MPF e membros do MPE é uma linha jurisprudencial de overruling sobre overrulings. Desde 2016, sim, era o PGR que resolvia, tá? Mas o STF fez uma overruling em 2020 e quem decide agora é o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tá? Até deixei também isso explicado para você. E, gente, sim, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação civil pública que vise anular um ato administrativo de aposentadoria porque vai causar uma lesão ao patrimônio público. A ação civil pública, você sabe, não é proposta única e exclusivamente em fase de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, né? Isso está apenas no inciso 4º do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que é muito maior e ainda é um artigo exemplificativo. Então aqui a ideia é de lesar o patrimônio público, lesar o erário, e isso o Ministério Público deve defender. Ele tem essa legitimidade porque amplíssima, né, dada a ele na ACP. Quarta questão. Olha aí. A quarta questão, eu peguei, olha, trouxe ela aqui do MP Ceará. Por que eu trouxe essa questão? Porque eu não poderia formular a questão melhor. Eu queria formular uma questão sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e, de fato, a melhor questão é essa, tá? Gente, aqui é pegar o artigo 130A da Constituição e nós lermos e nós entendermos o que ele significa. O Conselho Nacional do Ministério Público surgiu no mesmo âmbito, né, que o CNJ, na Emenda Constitucional 45 de 2004, que a gente diz que é reforma do Judiciário, mas ela não foi exclusiva para o Judiciário, ela trouxe questões importantes para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, trouxe questões importantes para os tratados internacionais de direitos humanos. Então, você aqui, reforma do Judiciário, não. Ela trouxe questões importantes. E se você quer saber a história da Emenda Constitucional 45 de 2004, apenas como curiosidade, ela vem corrigir distorções no nosso ordenamento jurídico constitucional que existiam desde 1934, para você ter uma ideia. Então, principalmente em controle de constitucionalidade. Então, a gente foi deixando, a questão foi levando e algumas questões precisavam se adequar com o novo modelo de constitucional trazido por 88, tá? Mas contando assim a história pra gente. Que essa questão, que a emenda traz pra gente importante pro Judiciário e pro MP? Ela traz esse conselho, esse órgão interno, aqui falando do Ministério Público, um órgão interno que, assim como o CNJ não tem função jurisdicional, aqui ele não tem uma atribuição, ele tem uma função administrativa, ele tem uma função financeira, e o objetivo dele é maximizar, sim, de forma a atuação do parquê, né, do Ministério Público. E ele atua junto com o próprio Ministério Público na implementação das atividades do Ministério Público. Então, ele pode, por exemplo, punir um membro do parquê. Não tem problema algum. Essa punição, ela é uma punição concorrente, ela não é uma punição subsidiária ao órgão Ministério Público, né? De competência do próprio Ministério Público. Então, ele pode punir, mas ele também vai criar programas, né, de melhor atuação da atividade, como você mesmo viu ali, resoluções próprias com relação à discriminação, por exemplo, a ingresso na carreira. Ele atua, tem uma grande importância como o CNJ. O CNJ ele ganhou um destaque muito grande na mídia, então parece que o CNMP não tem tanta atuação assim, mas tem, e é importante você conhecer daqui a pouquinho as resoluções, já para fazer a primeira fase lá em princípios institucionais e depois na sua segunda fase. Mas agora, em constitucional, seu trabalho é analisar o artigo 130 da Constituição, 130A, e ver os 14 membros que compõem esse Conselho Nacional do Ministério Público. Ter um conselho nesse sentido é algo que vários países da América Latina já possuem, né? Nós pegamos aqui por empréstimo
como a gente também encontra em França, tá bom? Isso é salutar para as atividades, para que você, de fato, tenha esse órgão interno que tenha um pensamento crítico e que seja capaz de melhorar a sua atuação. Então, quando ele vem e fala aqui pra gente, o CNMP conta obrigatoriamente com advogados públicos e juízes na sua composição. Não, né, gente? Eu até botei aqui, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós vamos encontrar aqui advogados privados indicados pela OAB. Então, não. O 130A está lá a composição dele. B. É competente para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Essa é a principal função do CNMP, exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Está lá no artigo 130A, parágrafo 2º. De novo, a resposta é letra B, de Brownie agora. Ai, ai. C. Pode rever, desde que, mediante provocação, processos disciplinares dos membros do Ministério Público. Não, ele pode rever mediante provocação, sim, e de ofício. Ele tem um prazo decadencial de 1 ano para rever processos disciplinares de membros do Ministério Público, tá? Escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre todos os integrantes do CNMP. Não, dentre todos os integrantes do próprio Ministério Público. E ele é presidido pelo Corregedor Nacional? Não, ele não é presidido pelo Corregedor Nacional, ele é presidido pelo Procurador-Geral da República. Tá bom? Meu tempo nesse bloco 1 terminou. Te aguardo no próximo bloco, falando mais do que o Homem da Cobra, pra gente terminar de resolver essas questões. Tchau, tchau.